Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Que Deus nos abençoe e faça-nos entender plenamente a sua palavra. Amém? Irmãos, se você tem a pastoral em mão, você observou o tema e os pontos da pastoral, e é exatamente o esboço da nossa pregação. Nós vamos fazer esta mensagem baseada exatamente aí na pastoral. O nosso tema é Desfrutemos 2023. 2023, nós poderíamos começar com uma pergunta, uma interrogação. 2023, na sua crença, será bom ou será ruim? Alguns poderiam dizer: eu creio que 2023 não vai ser bom. Outros diriam: não, vai ser excelente. Então, nós começamos com esta indagação. Na sua crença, 2023 será bom ou será ruim? É claro que você, provavelmente, ontem e hoje, você recebeu algumas mensagens de WhatsApp, talvez um cartão de felicitação, desejando a você um feliz 2023. E às vezes, nós querendo retribuir a gentileza daquele que nos felicitou, nós também mandamos ali um WhatsApp, dizendo: olha, feliz 2023, que Deus abençoe a você, a sua família, etc. Ou seja, ou crendo ou não, nós estamos felicitando as pessoas com um bom 2023. Mas, queridos, o que faria de 2023 um ano bom para você? O que faria para que 2023 fosse de fato um ano bom? Seguindo aí os pontos da pastoral, eu acredito que em 2023 a primeira coisa que nós temos que fazer para termos um ano bom é exatamente esquecermos o passado frustrado. Esquecermos tudo aquilo que ficou para trás, que não foi positivo para nós, que trouxe-nos dano, frustração, coisas desta natureza. Esqueça o passado. Note o que diz o versículo de número 11 e 12 do texto. Todo mundo que está aqui nesse santuário, eu acredito que conheça esse texto. É quando o povo de Israel sai do Egito, depois daquela gloriosa mão forte de Deus agindo sobre os egípcios, aplicando a eles a penalidade das 10 pragas. Então agora o povo sai.
Mas o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó então desistiu de ter liberado o povo, e agora vai ao encalço do povo para matá-los, para destruí-los. E quando o povo percebe a vinda de Faraó com seu exército, então começa essa narrativa. E o versículo 11 e 12 diz-nos exatamente como está sendo projetado. Então, disseram ali o povo a Moisés: não havia sepulcro para nós, para nos tirar de lá? Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Olha o versículo 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Queridos, uma frustração passada, ela causa traumas que não faz a que possamos ver um presente glorioso, ou um futuro numa expectativa gloriosa. Quando nós trazemos aquele passado de frustração, ele vai sempre deslustrar a nossa vida. E muitas vezes o ser humano, ele não consegue prosperar, ele não consegue avançar, porque ele vai sempre basear a perspectiva de agora com alguma coisa no passado que aconteceu de ruim. E aí ele começa a dizer: eu já tentei, mas não deu certo. Eu já fiz isso, mas não deu certo. A mesma coisa que ele fez comigo, ele vai fazer novamente. Então ele começa a trazer o passado negativo para o momento de agora, e se torna ali um aprisionamento a ele. Muitos não são vitoriosos porque carregam traumas de um passado de insucesso. Qual fora o passado desse povo? O povo hebreu esteve ali no Egito 430 anos. Desses 430 anos, eu acredito que a maioria eles ali estiveram como escravos. Por quê? Porque o texto bíblico diz o seguinte, que aquele rei, aquele faraó que conhecia José, morreu. E o faraó que o sucedeu, então escravizou o povo. Então eu acredito que no mínimo o povo passou ali uns 350 anos, ou, no mínimo, como escravo. E como escravo, eles não tiveram aquilo que era o desejo de seus corações. Eles foram subjugados, eram trabalhadores braçais nas grandes construções de Faraó. Então, aquele povo trazia consigo aqueles anos de cativeiro. Eles traziam consigo o passado. Eles não deixaram aquele passado lá no Egito. E o ser humano, ele é tendencioso a não compreender o esquecimento do passado. Jonathan, nos ajuda bem aí, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 21. Vou pegar só esse texto. Ali está aquele caso, quando o filho de Davi com Batseba adoece. Então, Davi faz toda aquela situação de dor, de sofrimento. E quando ele está naquele momento, ele não come, ele não bebe, ele não faz a barba, ele fica caído em oração, vestido com pano de saco e cinza, e etc, etc.
Quando ele percebe que o menino morreu, ele vai, toma um banho, faz a barba, vai se alimentar, ele vai ao templo orar, e os oficiais ali, os trabalhadores de Davi, os amigos de Davi, não compreenderam aquilo ali. Olha o que eles disseram, vamos pegar só o versículo 21. E disseram-lhes os seus servos: o que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Ou seja, eles queriam que Davi continuasse na mesma. Entendeu? Eu quero trazer aqui, poderia trazer vários exemplos bem práticos. O marido morre, a mulher fica viúva. E a sociedade quer que aquela mulher agora viva para o resto da vida viúva. Se ela casar com um ano depois da morte ali do falecido, a sociedade, mas menina, agora que está com um ano, ela já casou. Sim. E daí ele não morreu? Morreu. Morreu porque quis, então pronto, tem que casar. Então o ser humano, ele quer sempre que você fique aprisionado ao passado. Eu não. Quando alguém fica viúvo, que com 2 meses ele está casando, para mim é normal. E se você ficar viúvo e quiser casar com 1 mês depois, eu estou pronto para celebrar seu casamento, sem nenhuma dificuldade. Morreu. O cônjuge morreu. É passado. Não, pastor, mas isso, você não tem sentimento, você não tem coração. Passado. Se você carregar o passado, ele vai lhe impedir de avançar no presente e galgar um futuro. E às vezes aquele marido nem foi bom, foi um péssimo marido. Mas aí, para cumprirmos a exigência da sociedade, a mulher continua viúva. Pois muito bem, Moisés disse: não. Quando o menino estava doente e ainda vivo, eu jejuei, fiz tudo isso, porque eu esperava que Deus obrasse um milagre. Mas agora o menino morreu, eu não posso fazer mais nada. É tocar o barco agora para frente. Vou fazer outro menino. E assim ele foi e fez Salomão. Então muitas vezes nós ficamos amarrados, atolados, porque tem um passado que diz: você é fraco, você falhou, você não vai conseguir. Esqueça esse passado, deixe esse passado. Isaías 44, versículos 18 e 19. Isaías 44, versículos 18 e 19. Ele diz-nos assim: nada sabem, nem entendem. É esse mesmo? Isso, é isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço uma coisa nova agora. Sairá a luz porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Meus irmãos, aquele povo ali não estava acostumado com esse novo. E Deus diz: olha, se desligue do passado.
Eu quero fazer coisas espetaculares. Olha aí, ó. Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Eu quero fazer coisas que você nunca viu. Eu quero fazer um presente glorioso. Mas, porém, o versículo anterior diz: esqueça o passado. Aqui mesmo nesse auditório, tem muitas pessoas que poderiam ser mais felizes, mais bem-sucedidas, mais de bem com a vida, mas por causa de algo frustrante que aconteceu no passado, não consegue se libertar desse passado. Não consegue. São traumas. Gente, saia do passado. Saia do passado. Segunda coisa, para desfrutarmos um 2023 de bênção, nós precisamos viver o presente em novidade de vida. Precisamos viver o presente em novidade de vida. Olha o versículo 14 e 15, Jonathan. Olha o versículo 14 e 15 de Êxodo 14, texto, que é o nosso texto base, é o nosso texto alto. Olha o que diz o versículo 14 e 15. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ao 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqui foi quando Moisés foi até o povo, até Deus, e disse: Senhor, o povo está inquieto porque vem Faraó. À frente estava o mar, atrás o inimigo, e o povo naquela inquietude, apavorado, já havia murmurado a Deus, questionado a Moisés e etc. Mas o que fora que Deus havia dito para eles? Que levaria-os à terra que mana leite e mel. Deus havia prometido que os levaria à terra que mana leite e mel. Diante do primeiro obstáculo, o povo desiste. Sabe o que é que Deus queria aqui com o povo? É que a partir de agora, eles relembrassem o que há pouco havia acontecido lá no Egito. O que foi? A mão forte de Deus punindo Faraó com as 10 pragas. O que foi que aquele povo viu? O que nunca eles haviam visto na vida. Eles viram água do rio Nilo, as águas do Egito se tornarem sangue. Eles viram todas aquelas 10 pragas. A mão forte do Todo-Poderoso. A partir daqui, o que é que Deus queria? Agora vocês estão aptos a fazer estas coisas em meu nome. Novidade de vida. Lembra quando Jesus disse ali para os discípulos, apóstolos, disse: olha, dai a vocês mesmos o que comer a esta multidão. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, vocês agora têm o poder de multiplicar o pão, de multiplicar vinho. Vocês agora têm o poder. Eu não preciso fazer, façam vocês mesmos. Mas eles se intimidaram, se acovardaram diante daquela ordem e não fizeram. Em outras palavras, Jesus: já que vocês não querem fazer,
eu mesmo vou fazer. E multiplicou ali os pães, os peixes. Ou seja, gente, esse povo agora, eles já tinham visto as maravilhas que Deus faz. E eles continuaram, insistiram em viver no velho pensamento do Egito. Muitos, mesmo tendo aceitado a Cristo como Senhor, tendo as promessas de andar em novidade de vida, ainda vivem nas práticas e no pensamento do velho homem. Onde nós já poderíamos estar evoluídos, mas nos acomodamos em viver aquela mesma vidinha do passado. A mesma vidinha. Às vezes até há uma pergunta: que diferença há entre o crente e o incrédulo? Nenhuma. Por quê? Porque nós não acatamos, nós não abraçamos, nós não aceitamos a bênção da novidade de vida. Quando nós vamos lá para Romanos 6, 4, há uma fala bem interessante do apóstolo Paulo. Nós vamos ler só o versículo 4, Romanos 6, 4. Ele diz assim, olha: de sorte que já morremos, fomos sepultados com Cristo pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Ok? Então, gente, nós já não é para andarmos conforme o velho homem, mas nessa novidade de vida. E os egípcios, eles já haviam passado por toda aquela curso de capacitação, podemos ali dizer, porque as pragas, as ações de Deus, estavam capacitando ao povo a entender o poderio, a soberania do Todo-Poderoso. Mas eles não aprenderam nada, foram péssimos alunos. Então, quando Moisés vai a Deus, é como se Deus se decepcionasse. Mas por que você vem a mim? Por que eles clamam? Por que você clama a mim? Era mais ou menos isso. Eu não já expliquei tudo, eu não já falei tudo, não já demonstrei tudo? Por que você vem a mim? Simplesmente diga ao povo que marchem. Ali, irmãos, não era mais para Moisés consultar o Senhor. Era simplesmente para Moisés fazer aquilo que Deus manda ele fazer agora, porque ele já tinha o poder. O poder já existia na mão daquele povo. Quando nós vamos ler Marcos capítulo 15, o texto é grande, nós não vamos colocar na sua... Mas o que é que Deus diz? Jesus diz: aquele que crê em meu nome farão isso. Ou seja, quem? O crente. Mas nós achamos tão difícil. Não. Eu não sei. Quando você tirou a sua habilitação, né, de condutor de veículo, você comprou ali o seu automóvel, tá? E você só conduziu, só dirigiu o seu automóvel. A impressão que dá no motorista é que ele só consegue dirigir aquele carro dele ali. Se um amigo oferecer um outro carro, não, eu não sei, ele acha que só sabe conduzir aquele ali.
é um engano. Do jeito que é um é o outro. Às vezes é só a posição do câmbio de marcha, algum detalhezinho a mais, tá? Mas no demais é a mesma coisa. Então nós nos enganamos. Nós nos achamos fraquinhos. Mas eu não sou nada. Eu sou um crentezinho comum. Não. Você é uma potência. É você que não conhece o tamanho da sua força. E por não conhecer o tamanho da sua força, às vezes nós achamos que nós somos pequeninos, insignificantes. Esse é o fator preponderante. Mas nós, irmãos, nós podemos viver este presente, novidade de vida. Quando Paulo fala aqui em Romanos, nos versículos anteriores, Paulo estava falando o seguinte: olha, anda em novidade de vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia, não faça mais. E você pode pegar a progressão do texto e ele vai dizer que, se assim fizermos, faremos proezas, milagres, maravilhas. E essas maravilhas são a novidade de vida também. Não é meramente uma vida consagrada, mas é uma vida com as ações de milagres de Deus. É isso, novidade de vida. Então 2023 pode ser diferente. Vamos acreditar e vamos viver. Já morremos, o velho homem, nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora é tudo novo. Irmãos, ali estavam eles diante do mar. Eles nunca tinham visto um mar se abrir em dois. Que coisa! Passar todo aquele val ao pé seco. Eles nunca o tinham visto. Novidade de vida. Algo novo. Eu nunca tinha visto isso. Algo novo. Quando citaram aqui na Três Grandes Bênçãos o podcast. Esse nosso podcast, ele tem sido um estímulo para muitas igrejas. Pedro II, igreja em Pedro II, Piauí, disse que virá fazer uma visita aqui para ver, tal, porque querem montar. Igreja Batista no Parque Alvorada, marcou para vir quinta-feira que fazer uma visita porque querem ver e tal. Outras igrejas começaram um podcast porque viram daqui e tal. Novidade de vida. Mas foi necessário alguém entender, eu tenho capacidade de fazer isso aqui no reino de Deus. Mas, às vezes, finda-se o ano e nada de novidade, porque nós achamos que não temos capacidade. Faça algo novo, faça algo diferente. Há um ditado que diz o seguinte: faça o que tem que se fazer agora. Se você quer usar vermelho, use enquanto é jovem, não espere envelhecer para usar vermelho. Então, se algo novo, você tem o desejo de usar vermelho, mas tem vergonha, pois use. Pronto. E a última, irmãos, o último ponto da nossa pastoral, se você observar, fala sobre, para que desfrutemos um 2023, devemos concentrar-nos no futuro vitorioso. E eu adicionei aqui, e nos planos de Deus. Devemos concentrar-nos em um futuro vitorioso e nos planos de Deus. Ora, a pergunta é: você já planejou seu 2023? Em dezembro de 2023,
Qual é a sua pretensão de chegar lá? Quais são as aquisições? Qual é o seu melhoramento espiritual, familiar, etc. Quais as mudanças que você planejou para a sua vida? Pastor, eu não pensei em nada não até agora. Eu não tenho um projeto nenhum. Está errado. Está errado. Entendeu? Amanhã, você não pode estar amanhã da mesma forma como você está hoje. Ah, pastor, mas não vou estar, eu vou estar um dia mais velho. Não me refiro a isso. Não me refiro a isso. Por exemplo, esse ano para mim foi um ano muito puxado, 2022, muito puxado. Porém, foi um ano de muito aprendizado. Eu conheci muitas cidades no Piauí que eu não conhecia. Eu aprendi muitas coisas novas que eu não sabia. Só um exemplo aqui, bem simples, bem básico. Eu vou pegar um bem básico mesmo. Eu não sabia utilizar a roçadeira. E agora eu sou um exímio roçador, com roçadeira. E ainda tem mais, sei consertar. Fui nas redes sociais, me formei. Então agora eu sei desmontar toda ela, o carburador, sei. Ah, pastor, mas uma coisinha. Não, eu peguei a coisa mais básica. Sou profissional agora. Ok? Mas você pode dizer, em 2022 eu não aprendi nada. Se não aprendeu, então esqueceu de algo que aprendeu. Gente, concentrados no futuro vitorioso e nos planos de Deus. Vamos ler o versículo, Jonathan, Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. Olha aí, olha o que diz o versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Entendeu aqui? Olha, concentrado no futuro. Sabe por que a desesperança? É porque às vezes perdemos a crença num Deus provedor, num Deus mantenedor e soberano. Vamos agora entender o porquê o povo ali estava desta forma. Vamos pegar aquela quantidade de anos que eu falei, né? 350 anos como escravo, para se alimentar, para, vamos assim dizer, sobreviver ou subsistir, tinham que trabalhar braçalmente para Faraó. Então, toda a vida deles, eles entenderam que, para que eles pudessem subsistir, eles usariam sua própria força. Eles nunca precisaram de um Deus provedor. Eles nunca precisaram de um libertador. Toda a vida deles foi assim. Nasciam e morriam cuidando de si. Agora entra uma nova fase da vida. Uma fase onde agora há um Deus soberano, onde em determinados momentos você tem que ficar quieto para que Ele possa agir. Não, mas não tem um... E a maioria de nós temos dificuldade de nos concentrarmos. Volta aí o primeiro versículo, ó. Ficarmos quietos. Porém disse ao povo: não temais, estáis quietos. Agora não é para vocês fazerem nada, eu vou agir. Ah não, Senhor, não dá para esperar. Eu quero fazer. E aí está o nosso problema, irmãos.
Aí está o problema do crente, o meu e o seu. É porque nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, porque nós queremos dizer: Deus, o tempo é esse, Deus. Tu está atrasado. O que foi que Marta disse para Jesus, Marta e Maria? Senhor, se tu estivesse aqui, João capítulo 1, meu irmão não teria morrido. Olha aí, ela dizendo: tu errou, Senhor. O tempo era há 4 dias atrás, 3 dias atrás, mas agora, Jesus não errou. O tempo de Deus, Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou poderoso na terra, sou poderoso no céu. Salmo 24. Aquietai-vos. Há momentos que nós temos que ficar quietinho, não fazermos nada. Senhor, agora é só para deitar e dormir? É só para deitar e dormir. Então, irmãos, concentremos-nos. Se quisermos um futuro glorioso, planeje esse futuro baseado nos planos de Deus. Pronto. Eles não sabiam depender de ninguém para a sua subsistência, era esse o ponto. E a maioria dos brasileiros estão vivendo nos últimos dias, nas últimas horas, exatamente isso. Tem gente passando mal, já tem gente que não quer mais nem olhar para o celular, porque está numa inquietude: o que vai acontecer? Acho que vocês estão sabendo o que eu estou falando. Aquietem-nos, fiquem quietos, esperem. Jeremias 29:11. Olha o que Deus diz a nós. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual fim nós esperamos? Um fim glorioso, né? Pois é esse o fim que Deus quer nos dar. Eu tenho um pensamento, ou seja, Deus, Ele pensa a respeito de nós só coisas boas. Está aí o texto. Eu não penso maus para vocês. Pergunto-vos: você é pai? E qual é o auge, o ápice de um pai? É ver o filho num patamar mais alto do que ele pôde alcançar. Então, quando é que um pai fica inchado, orgulhoso? É quando o filho ultrapassou ele na vida. Quando o filho fica aquém, o pai não chegou à glória para ele. Então, um pai morre satisfeito quando o filho foi mais longe do que ele. Ele morre satisfeito. Ele cumpriu a missão dele de pai. Saiba disso, filho. Assim é Deus. Assim é Deus. Ele quer o melhor para nós. Então, queridos, concentremo-nos. Ou seja, estejamos atentos, esperando ao Senhor, os planos de Deus para 2023. E nas oportunidades, ousemos essa novidade de vida. Senão, 2023 vai ser pior do que 2022. E não é isso que queremos. Queremos um
2023 muito, mas muito, muito melhor. Portanto, comecemos desde já a desfrutar esse 2023. Provérbios 23, 18, para finalizar, Provérbios 23, 18, para finalizarmos, diz-nos assim: porque certamente acabarás bem, não será malograda a tua esperança. Na outra tradução diz: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouso pegar este versículo e dizer que ele está comungando exatamente com todos os pontos que eu citei. Pastor, mas você está sendo muito presunçoso. Eu acho que não. Qual foi o primeiro ponto? Se quisermos desfrutar um 2023, maravilha, devemos esquecer o passado frustrado. Primeiro ponto. Segundo, vivermos o presente em novidade de vida. Terceiro e último ponto, concentrar-nos num futuro vitorioso e nos planos de Deus. Volto a ler Provérbios 23, 18. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Cabe um amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Então nós teremos um 2023 na bênção. Que o Senhor abençoe grandemente você nesse ano de 2023. Amém. Bom, vamos às comunicações.